Para a alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, em que recordamos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nossa saudação a você que nos acompanha no primeiro horário na Rádio Miriam Caravaggio, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, também nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, também nesse mesmo horário, das 8 às 9 da noite. Depois nas reprises na Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite. Também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos de manhã. E, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós agradecemos a você pela audiência e pela companhia e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações, tudo que nós publicamos enquanto Diocese. Nós hoje estamos conversando sobre comunicação e o tema do nosso programa é Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações, que é a mensagem deixada pelo Papa Francisco para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E nós temos aqui como convidados, então, no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio, vou começar primeiro com o visitante, depois com o anfitrião. Então, o Thales Armiliato, jornalista, doutor também, e ao mesmo tempo está à frente da Rádio Caxias, como coordenador de jornalismo da Rádio Caxias, sempre nos ajuda nas formações também de comunicação, quando nós solicitamos, é sempre um braço para ajudar também a comunicação da Diocese. Obrigado, Thales. Muito obrigado, Felipe. Cumprimentar a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais, também telespectadores da TV. José Teodoro, colega, jornalista. Muito obrigado pelo convite. É um tema que instiga a questão envolvendo a própria comunicação, a humanização, no respeito às pessoas. O Papa Leão XIV vem falando muito sobre a solidariedade de dar o respeito, se criar pontes na medida das contestações das diferentes opiniões, e os meios de comunicação têm muito isso na sua relevância, olhar para o humano, para o ser humano que acompanha a comunicação, mas também, ao mesmo tempo, sentir-se protagonista de uma ideia enquanto comunicar também é formar. E formando na humanização, tenho certeza que teremos pessoas melhores e sempre. Muito obrigado pela presença, Thales. E temos o José Ademir Teodoro, nosso Zé Teodoro aqui, coordenador de jornalismo da Rádio Miriam Caravaggio, aqui conosco. Obrigado, Zé, pela presença e por estar aqui também para refletir sobre comunicação. Muito bem, Felipe. Também é o Thales Armiliato, colega de profissão, colega de trabalho, de empresa, já trabalhamos juntos. E o pessoal que nos acompanha pela Rádio Miriam, pelas redes sociais, pela TV Serra, muito obrigado pela audiência. O programa Razões da Fé tem essa proposta de discutir temas ligados temas ligados ao cristianismo, à sociedade, à humanidade. Abrangendo, quando falo humanidade, abrange todos os credos, todas as fés possíveis da humanidade. Fazer uma reflexão sobre determinados temas. O tema comunicação ele é muito abrangente e ele é evangélico. A comunicação é bíblica. Jesus Cristo se comunicava com seus apóstolos, com o povo. Deus se comunica através dos sinais. Nossa Senhora apareceu várias vezes, fazendo uma espécie de comunicação pela sua presença, pedindo, muitas vezes pedindo para que a humanidade rezasse. E, então, comunicar é um gesto bíblico, evangélico. Agora, nós, comunicadores, temos uma responsabilidade, e eu sempre digo que nós, comunicadores, assim como outras profissões, mas eu entendo a comunicação, que é aquilo que eu vivo disso desde então, como um processo de evangelizar.
uma responsabilidade muito grande, porque uma frase para lá ou uma frase para cá, ela pode transformar o mundo, transformar a vida de uma pessoa, ela pode mudar totalmente a vida de uma pessoa, de uma sociedade. E então a responsabilidade nossa é muito grande. Então eu sempre faço essa reflexão. Até que ponto, como comunicador, como jornalista, eu estou contribuindo para uma sociedade melhor, para a vida das pessoas. Então, é nesse sentido que eu gostaria de iniciar a minha fala, porque é essa reflexão que eu faço diariamente. Sim, a gente erra, mas a gente tem a responsabilidade de saber que errou e se corrigir. Muito bem, inclusive foi o Zé que propôs este tema para nós refletirmos no Razões da Fé, e eu começo com o Zé e depois a gente vai fazendo este bate-papo. Na mensagem para o Dia das Comunicações Sociais deste ano, o Papa Francisco diz que ele nos deixou, ele fala que hoje mais do que nunca é necessária a função do jornalista, do comunicador. Por quê? Porque nós colocamos, nós três aqui jornalistas na mesa, colocamos sempre o bem comum à frente das nossas ações. O bem coletivo, sempre colocado à frente. E nesse tempo em que nós vivemos de notícias falsas e de uma comunicação às vezes feita também por baixo dos panos e que também fere pessoas e fere a própria humanidade, o Francisco diz que nosso trabalho, quando coloca o bem comum à frente, é sempre e cada vez mais necessário. Como nós, Zé, qual o nosso principal desafio hoje numa comunicação sempre e cada vez mais do mercado, a gente também colocar nossos valores à frente do lucro, sobretudo? Colocar a comunicação a serviço do bem comum é uma responsabilidade muito grande e me parece que é a questão em si. O Papa Francisco parece estar vivo para a gente. Quando a gente fala do Papa Francisco, veja bem, nós estamos debatendo o tema que ele propôs há poucos meses atrás, né? Nos deixou aqui, faz um mês e pouco que nos deixou, 2 meses, com sua visão de humano que era e de santo que era o Papa Francisco. O bem comum, nesse contexto do bem comum, quando falamos do bem comum, é uma palavra muito bonita, bem comum, estar a serviço do bem comum. O que significa isso, no meu ponto de vista, e como comunicador, como jornalista? E engajado. Eu tenho orgulho de dizer que sou engajado na igreja, eu sou católico, e com um olhar de que não é a religião que define uma pessoa, mas eu sou católico, e aberto para todos os credos, respeitando a todos, e não acho que só eu, como jornalista, ou só eu, como católico, tenho as ferramentas para colocar a serviço do bem comum. Acho que todos, aqueles que exercem a sua profissão como jornalista, independente da religião. Mas eu entendo assim que é muito complexo isso, mas simplificando no nosso dia a dia e naquilo que a gente faz, Thales e Felipe. O Felipe na diocese, assessor de imprensa da diocese, o Thales hoje coordenando o jornalismo da Rádio Caxias, já coordenou o jornalismo da Rede Sul de rádio, da Rádio São Francisco, professor. O que significa para nós? O que há de mais importante quando a gente produz uma notícia? Muitas vezes a partir do fato já acontecido, que nós somos repassadores, divulgadores, ou quando a gente faz uma pauta para criar, porque a gente pode criar uma notícia, como a gente pode reproduzir essa notícia. O que é reproduzir uma notícia? Bem, aconteceu um fato em que morreu um cidadão de frio. É uma notícia que já vem pronta. É o fato, morreu um cidadão de frio. Eu vou pegar e repassar essa notícia para os meus ouvintes, meus telespectadores, para os meus leitores, ou para os meus curtidores, se eu sou um jornalista influencer. Eu vou repassar o fato que já aconteceu.
Quando que eu vou criar uma notícia? Eu vou sentar com meus colegas na redação e vamos dizer assim, vamos fazer uma pauta em que nós vamos levantar quantos moradores de rua existem em Caxias ou em Farroupilha. Eu estou criando uma pauta, estou criando uma notícia. E lá eu vou chegar a uma conclusão que tem um número X, que aumentou ou diminuiu, e vai ter minha manchete. Caxias tem hoje, hipoteticamente, tem hoje 500 moradores de rua. Eu criei uma notícia. Criei essa notícia. Ponto. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Quando eu pego a notícia pronta já, o fato, morreu um morador de rua de frio. O que eu vou fazer com essa notícia, como comunicador responsável, interessado no bem comum? Eu vou trabalhar ela no sentido de que não paro na morte dessa pessoa, mas eu vou procurar aprofundar e despertar na sociedade os motivos que essa pessoa morreu. Tá, de frio. Mas por que ela morreu de frio? Como que a sociedade vê um cidadão que morre de frio em 2025, ou independente do ano que fosse, mas 2025, que ainda tem pessoas que morrem de frio na rua, que dormem na rua e morrem de frio? Quer dizer, ainda tem. Qual é a reflexão que nós, sociedades, temos que fazer diante desse fato? Como que nós, sociedade, permitimos que uma pessoa morra de frio? Como que nós, sociedade, não temos a capacidade de evitar que uma pessoa morra de frio? Claro que vão vir as desculpas. Ah, mas ele quer morar na rua. Ah, mas ele não quer trabalhar. Não, essas são razões pela qual o levou a estar nessa condição. Mas o que eu fiz para evitar isso? O que eu faço para evitar que tenha pessoas morando na rua e propensas a morrer de frio? Veja bem como a responsabilidade aumenta, como a reflexão aumenta, como eu coloco uma sociedade a pensar diante daquilo que eu estou transformando uma simples notícia de que uma pessoa morreu de frio. E coloco uma sociedade a pensar e de consciência pesada. Então, o que vamos fazer a partir daqui? Vamos construir políticas públicas. Vamos cobrar do ente público que arrecada impostos. Vamos mobilizar a sociedade para criar o mecanismo de a gente fazer um trabalho em conjunto de não ter mais pessoas nessa condição. Ah, mas não tem. Ah, mas isso não adianta. Não, como não adianta? Né? Nós podemos construir devagarinho um trabalho ao longo prazo em que vamos chegar num momento em que não vamos ter mais essa situação. Então veja bem como muda. O jornalismo como esse ente de responsabilidade social. Muda, né? E se eu pegar a pauta e criar a pauta para produzir a notícia, eu já parto de um princípio de que esses dados, onde que eu quero chegar? Aí que vem o bem comum, em que nós sentamos, nós três decidimos que vamos fazer uma pauta para ver quantos moradores de rua existem em Caxias do Sul. Eu estou criando uma pauta, produzindo uma notícia, criando uma notícia. O que eu vou fazer com ela quando tiver os números? Eu vou ter a mesma intenção que eu tive antes, que era a morte já, um fato consumado já, e vou pegar esses números e vou tentar mostrar para a sociedade de que nós temos 500 moradores de rua, tudo é hipotético aqui, tá, gente? Tudo é hipotético. Que eu tenho 500 moradores de rua numa cidade rica, que tem sua riqueza, que produz riqueza e que tem num DNA uma sociedade solidária, mas que a nossa solidariedade não está suficientemente completa ou efetiva para evitar que tenha 500 moradores de rua. Então veja bem o quanto é complexo quando a gente fala nisso. Eu peguei o bem comum, né? E tentei explanar aqui, pegar um exemplo bem simples do dia a dia. Então é nisso que eu falo de responsabilidade e de bem comum do comunicador. Agora, se eu não tenho esses princípios, Thales e Felipe e ouvintes, o que eu faço? Eu vou no meu trabalho, bato o meu ponto, vou para casa, vou jantar com a namorada, com a esposa, com os filhos, ou sozinho, vou curtir a minha vida. Ah, porque eu trabalho, eu mereço. Sim, eu mereço. Eu trabalho e mereço isso. Agora, eu vou fazer só isso. Vou levar uma vida assim, tranquila, eu vou obedecer, vou ser corretíssimo dentro do meu trabalho, eu vou assumir as responsabilidades dentro do meu trabalho,
vou ser honesto com o meu patrão, com os meus colegas, vou ser um bom colega, um bom empregado, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Vou ser isso. Mas o que mais que eu faço? Mas eu já cumpro, já pago meus impostos, eu já faço isso, sou honesto no microfone, ou no texto, ou na televisão, sou honesto. Mas tem 500 moradores de rua. E eu tenho aqui uma ferramenta para ajudar. Então, a reflexão é nesse sentido que eu faço. Eu já vou no Thales. Agora, essa bela reflexão que tu fizeste, Zé, trazendo de novo a mensagem do Papa para o Dia das Comunicações lá de 2019, onde o Francisco falava sobre ir e gastar a sola do sapato para tocar a realidade. Hoje, e vocês, como gestores de comunicação, sabem o quão também desafiador é, diante de redações pequenas, de pouca gente para trabalhar, de estar sempre nos lugares. Mas hoje, ao mesmo tempo, é diferente você produzir uma pauta no gabinete ou você tocar o chão da realidade. Isso também faz diferença para o jornalista, né, Thales? Com certeza. Principalmente se tratando dos avanços tecnológicos que são oferecidos hoje. Por exemplo, como tratar a inteligência artificial? A inteligência artificial, que, claro, sim, vem elaborar processos que sejam positivos para as diferentes áreas de atuação e também a comunicação, mas até que ponto essa inteligência artificial ela pode auxiliar na realização de um texto coerente e técnico, simples, executado nas melhores questões envolvendo palavras, significados, mas até que ponto, e aqui que eu entro no que o Zé Teodoro falava, a própria certeza da palavra é humanizada. Até que ponto a palavra e o conceito e as diferentes atitudes que eu possa usar enquanto espiritualidade humana, diferente de religião, enquanto preparação do profissional para critérios como a credibilidade, a veracidade, a simplicidade, a coesão, que são normas que aprendemos com o tempo, com o dedicar da profissão de jornalismo, também nos bancos das universidades, mas até que ponto a tecnologia ela pode também nos auxiliar do ponto de vista em não ser só a máquina e ser a humanização da própria palavra. São perguntas que muitas pessoas podem estar se fazendo do mesmo tempo. E aqui eu pego o próprio exemplo que o José Teodoro colocou para a gente, que é um dos tantos casos e que está entre as pautas de jornalismo de diferentes momentos, muito mais agora, em tempos onde o frio se estabelece e as pessoas estão na rua. Eu chego a uma redação e peço automaticamente a ajuda para uma inteligência artificial para como eu trataria esse fato desenvolvido pelo José Teodoro. Bom, de forma muito técnica, essa inteligência vai achar muitos dados, muitos números referentes à minha cidade, à região, ao macro, ao país, mas e como contar essas diferentes histórias? Você fala da diminuição das redações, é bem verdade, dos profissionais que poderiam, acima de tudo, estar lá convincentemente ouvindo essas pessoas e que, por vezes, não têm esse tempo, porque ele é cobrado pelo seu editor, que ele é cobrado pela sua chefia para entregar-se o problema que se tem na rua, em pessoas com situação de rua. Mas o que é preciso, além de tudo isso, ver? É preciso ouvir a testemunha do que está se ocorrendo. É preciso salientar essa forma da política e da dinâmica de sensibilizar as pessoas que acompanham, sendo ouvintes, telespectadores, ou sendo aqueles que vão apurar tudo isso numa rede social de uma forma completa. Eu diria que, além de tudo isso, de como contar essas histórias, de quão maneiras podem ser contadas, sensibilizar de forma humana
aquele que está acompanhando, o ouvinte que está acompanhando, o telespectador, o espectador, para uma dificuldade, a celeridade de compromissos que a mídia tem para fazer com que a sociedade, os entes políticos, as políticas públicas que o Zé falava sejam adquiridas, sejam para as pessoas em situação de rua, mas eu gostaria de ir um pouco mais avante, ser totalmente na possibilidade de cobrar em cada um de nós o que estamos de exato fazendo, Zé, para ir além do que você salientava, que é do ensinamento do pai com os filhos, da família, do que é hoje o contexto da criação da família, de como as gerações e as próximas gerações podem ver situações como essa, que me preocupa, que, por exemplo, muitas pessoas e gerações dos adolescentes não estejam nem aí para problemas, como queiram, sociais, urbanos, da própria agricultura, do jovem se excedendo somente por parte das tecnologias, de mexer no celular, de não saber o invulto do que é estar justamente focalizado numa aparente situação que não é só de endividamento com as próprias questões envolvendo o que interessa para mim ajudar ao próximo, o que interessa a mim a estar resolvendo o problema, o que interessa a mim divulgar, acima de tudo, sobre outros pressupostos tantos que a família não fala. A família não cresce nesse sentido. E ela pode ser mobilizada pela comunicação, ela pode ser mobilizada por uma contrariedade de opinião, pode, desde que o argumento seja necessário no intuito de fazer frente ao desencontrar de ideias que se reúnam e se respeitem, possibilitando, acima de tudo, o encontro. Porque quando a gente fala em humanização, a gente recorda de muitas palavras, e a primeira talvez seja a de respeito em saber do que eu penso e que você talvez discorde, mas entender que, à medida do possível, a minha opinião pode, junto com a tua, fazer com que essa resolução de problemas, de humanização, possa ser ainda melhor no que diz respeito à comunicação. Muito bem, que bela reflexão a gente já fez nesse primeiro bloco, falando sobre bem comum e trazendo essa ideia de humanização da comunicação. Recordando que o nosso programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Vamos chegando ao final do primeiro bloco, fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, nesta semana em que refletimos sobre o tema Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações, a mensagem que o Papa Francisco deixou para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nós temos aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio o Thales Armiliato, que é coordenador de jornalismo na Rádio Caxias, em Caxias do Sul, e o José Teodoro, que é o coordenador de jornalismo aqui da casa, da Rádio Miriam Caravaggio. Começo esse segundo bloco contigo, Thales. O Papa Leão, ele, no primeiro encontro dele com os jornalistas, ele, logo depois de eleito, ele diz que a gente não pode ceder à mediocridade do tempo. Nós também, seja enquanto sociedade e enquanto igreja também. Não podemos ceder à mediocridade do tempo porque nós não conseguimos construir e fazer jornalismo e comunicação fora do tempo e da história. Nós falávamos anteriormente sobre inteligência artificial, ao mesmo tempo sobre a humanização da comunicação. Qual o principal ou quais os principais desafios para a comunicação, seja na sociedade, seja na igreja, neste tempo de inteligência artificial? Bom, Felipe, Zé, aqueles que nos acompanham nesse programa, eu acho que a tecnologia ela sempre vem
para auxiliar, diferente de tempo. É devido à tecnologia que os processos muito técnicos também dentro do próprio jornalismo, hoje você não tem mais uma emissora de rádio que é só sonoridade, é só audição, áudio. Ela tem imagem, como está acontecendo conosco nesse momento. A imagem que fortalece e que, acima de tudo, traz um grande aval e um agradecimento à própria parte técnica, tecnológica, como é o caso da inteligência artificial. Eu falava sobre inteligência na construção de um texto, na precisão correta dos termos, mas sempre olhando com um critério de avaliação sem deixar o humano para trás, sem deixar a fidelidade do coração, da permanência. E eu acho que muito desse comunicado do próprio Papa Leão XIV, Felipe e Zé Teodoro, ele traz, sobretudo, um posicionamento de humanidade, da humanização da comunicação, procurando estender a uma outra palavra que se completa, que é esperança. O ser humano por si só, em dias, a eventualidade dos problemas, do dia a dia, do sair de casa e, acima de tudo, do que tem acontecido em uma sociedade que merece esse mesmo debate enquanto humanização de todos os processos do nosso dia a dia. E você pode ser um exemplo disso. Você sai de casa, quantos problemas você já vê? Quantos problemas você tem na rua, no trânsito? Quantos problemas você tem na sua própria família? Isso tudo é comunicar, tudo isso é comunicação. Claro que quando lembramos aqui é de uma forma mais dedicada a uma comunicação que é restrita ao comunicar, ao bem informar, ao processo de divulgação de notícias, de informações. Mas os problemas, além de tudo isso, eles requerem muito dessa determinação do Papa Leão a um processo que vem trazer esperança. Hoje, os meios de comunicação também precisam transbordar a esperança. Os comunicadores precisam recordar da esperança. Porque se a gente apontar sobre muitas programações, nós temos em vista que a humanização ela se dá através das pessoas, mas é preciso que as pessoas acreditem e tenham esperança de dias melhores. O que por vezes não está acontecendo. Esse processo da humanização, enquanto diferentes realidades da sociedade civil, do incremento do jornalismo na resolução desses problemas e no debate desses problemas, requerem que a esperança de fato aconteça, que ela esteja viva. E não o que estamos compreendendo hoje, que é o recebimento, um bombardeio de informações que são dadas em tempo real, em imagens, com a situação que envolve uma desconsideração da esperança e do pensamento positivo, de uma ideia de mundo e de resolução dos problemas mais efetivo, que parece que por vezes não existe. E eu acho que esse também é o grande papel do comunicador, esse é o grande papel dos jornalistas, esse é o grande papel de quem está envolvido com a comunicação, em estar com uma comunicação que seja humanitária, que estenda a mão para você, que faça com que você tenha um dia diferente, sabendo de que existem informações positivas, que existem pessoas que continuam, seja dentro do profissionalismo, do jornalismo, estendendo o jornalismo como um movimento que possa, além da profissão, fazer com que aquilo se resolva, tendo esperança de dias melhores, oportunidades que possam engajar mais pessoas para traduzir que no mundo existem problemas e que eles podem ser superados. Também através da comunicação. Por que me preocupa? Porque hoje são muitas informações negativas, milhares de informações negativas. Nesse momento, Zé, quantas catástrofes pelo mundo, quantos problemas na área de segurança pública, quantas pessoas mortas sem saber de onde vem o tiro, quantos contextos e realidades de cidades que estão jogadas a um caos diante da educação falha, por vezes,
há pouco tempo, vivemos um lamentável fato na cidade de Caxias do Sul, onde uma professora foi esfaqueada. Como tratamos de atos como esse, que estão só numa ponta do iceberg e que acontecem? Isso não foi uma contrariedade de Caxias do Sul ter recebido. Isso acontece todo momento, toda hora, em diferentes cidades brasileiras. Mas é um fato que merece um reconhecimento da forma humanizada do que é. O que nós fizemos depois disso? O que nós salientamos em relação a essa questão pública que nós falávamos aqui? Será que temos esperança de lutar por dias melhores na educação, a humanização dentro das escolas, a catequese que faz com que jovens católicos e não católicos possam estar adiante de uma construção de família um pouco melhor, para que com a comunicação humanizada ou a comunicação dentro de casa possa suscitar palavras como a esperança de resolução? Me parece que a gente precisa desenvolver muito mais isso em confronto, e a comunicação tem uma grande contribuição nesse sentido, para que o dia não fique, Felipe Zé, tão pesado como tem ficado nos últimos períodos e últimos tempos. Se esquece a esperança, se esquece a oportunidade de falarmos mais de coisas importantes e sustentáveis e reais e alegres, porque o contato da mídia só vai me dar likes e acessos. Se a pauta do dia, Zé, for negativa, for de assassinatos, for de incoerência, for de absurdos dentro das famílias, que de fato acontece, e ninguém aqui está querendo fazer com que isso não apareça, não. É a realidade de como saímos dessa bolha, que não tem nada humanizada, para a construção de uma sociedade que precisa de esperança para passar por cima de tudo isso, Zé. E eu vou à frente com essa pergunta agora que o Thales trazia sobre a questão do bem, né, do que traz a esperança. A mensagem do Papa Francisco vai dizer que nós precisamos peneirar como a areia, como fazem os garimpeiros quando vão buscar o ouro, né, e eles se alegram com as pepitas, com aquilo que é o pequeno. Qual a importância de a gente virar a chave e observar estas pequenas migalhas do bem que existem? Só fazer um adendo antes do Zé, porque as emissoras, as televisões, a comunicação, ela é uma profissão, são negócios, precisam se sustentar, precisam, né? Há uma venda, há uma questão comercial, mas tudo isso, Zé, é humanização dentro do previsto para o que eu quero consolidar com uma programação. E a programação efetiva, ela não deve estar só dentro de posicionamentos que sejam negativos. De um monte de coisas... de barro, de pedras e coisa, você vai peneirando, vai sobrando a essência de tudo aquilo. Pode ser pouco, mas é o que mais tem valor de tudo isso. É a mudança. E é o valor que está ali, né, que tu procura. Tu busca o quê? O peneirar, a sobra que vai ser o que tu vai vender, o ouro que sobrou de todo aquele barro, daquela pedreira que você peneirou. Vejam bem a importância disso. Aquilo que sobrou que é o essencial, que é o que passou por todos os processos e se transformou em algo valioso. Você falava da esperança, Thales. Ninguém de nós, comunicadores, tem o direito de tirar a esperança das pessoas. Ou de não dar, no gesto de comunicar, de exercer a nossa profissão, que eu entendo que a profissão do jornalista... de todos, mas eu coloco a nossa, mais do que uma profissão, ou transformar as nossas profissões em missão. Missão. Nós, como jornalistas, nós temos uma missão de não tirar o direito das pessoas sonharem e terem esperança. Porque quando eu faço uma comunicação e eu bloqueio a possibilidade da esperança do meu público, eu estou transformando uma sociedade, eu estou fechando a sociedade, estou acabando, eu estou colocando como peça acabada. A vida, a sociedade é uma casa em construção. A sociedade
não é algo acabado. O mundo ali fora não é algo acabado. É em construção, é encaminhada. Por isso se diz que a igreja caminha. A igreja não para, ela caminha. A sociedade não para, ela está em constante transformação. No dia a dia, épocas em épocas, décadas em décadas, agora muito mais rápido, através da tecnologia, em construção. Mas não construção do material, da parte mecânica, mas a construção da vida. A pessoa está em constante construção. E essa pessoa, dentro de uma sociedade, ela reverba em sociedade o seu eu. E transforma isso em conjunto. E esse conjunto vai mudando no dia a dia. E nós, dentro, no microfone, na nossa profissão, ou no jornal, seja onde estivermos, nós jornalistas, somos responsáveis, estamos juntos lá, mas também estamos proporcionando isso, dando as condições para que a pessoa se transforme. Muitos dizem, o homem é algo que deu errado. Não, o homem, como filho de Deus, a semelhança de Deus, ele é algo que deu certo. O plano de Deus deu certo. Nós precisamos transformar ele, lapidar esse plano de Deus, com as ferramentas que Deus nos deu, que é o quê? É o amor, é a justiça, é a solidariedade. Essas são as ferramentas que Deus nos colocou, que estão na Bíblia. Se eu pegar e peneirar a Bíblia, vai sair um monte na peneira lá embaixo, vai sair um monte do quê? Paz, amor, fraternidade, construir ponte, justiça, compreensão, coragem. Perdão, coragem. Essas pepitas que vão sair. E o que eu faço com isso agora? Entende? O que eu faço com essas pepitas agora? Então, é nesse sentido que nós, comunicadores, temos essa responsabilidade, né, de dar ao nosso público a esperança e ajudar a caminhar, e caminhar junto com ela. De que forma? Entendendo que não há nada acabado. Que uma notícia, quando ela é uma notícia de morte, a morte não parou ali. Quer dizer, ela segue. O que é? Aquilo que o Frei Renato dizia muito. A morte não tem a última palavra. O Frei Renato sempre começava seus pronunciamenamentos ou seus discursos. Grande apresentador exatamente, do Razões da Fé. Comunicador, que ensinou muito nós, né? Que uma simplicidade ele conseguia atingir um público e levar uma mensagem puríssima. Né? Ele dizia, a morte não tem a última palavra. Claro que isso está escrito, não é ele que escreveu, mas ele usava muito isso, né? É isso que nós jornalistas temos que fazer. A morte não tem a última palavra. O que está errado ali fora não tem a última palavra. Uma ação, uma corrupção, uma notícia de uma corrupção, de algo que fizeram, que a sociedade fez errado, não tem a última palavra. Nós podemos pegar da notícia da corrupção e transformar em algo para mudar. Mostrar para a sociedade que a corrupção não é algo de Deus, não é algo bom, não é algo justo, e que ela tem as consequências, que alguém vai sofrer com isso, mas nós temos que transformar isso em não corrupção, né, em justiça, e que ao fazer a notícia, ao passar essa notícia para o nosso público, nós estamos dizendo, olha aqui, esse dinheiro que está faltando para a saúde, para a habitação, para a estrada, para a casa, esse dinheiro, alguém levou ele. Alguém usurpou nosso. E nós temos que trazer de volta, ou evitar que algo semelhante aconteça. Como que nós vamos fazer que isso aconteça? Nós temos que ver quem está nos representando. E passa muito por isso, sim. Sem tomar partido, sem tomar posição, mas mostrar para a sociedade que não é correto levarem o nosso dinheiro. E que lá na Bíblia está escrito que você não pode tomar dos outros injustamente que os outros têm. Está escrito, em outras palavras. E nós temos esse dever, essa obrigação de fazer isso, mas sempre pensando no bem comum. Porque quando eu pensar isso no meu interesse, em combater uma corrupção no meu interesse para tirar proveito disso e se transformar num salvador da pátria,
tentar fazer isso para que o meu público diga, o Zé Teodoro é o cara. Veja bem, ele denuncia, ele grita no microfone, ele berra. Esse cara é o cara. Mas de que forma eu estou fazendo isso? Qual é o meu interesse em fazer isso? É o bem comum ou é o meu interesse? Então é nesse sentido que nós, comunicadores, temos essa responsabilidade de fazer com que o que está ali do outro lado não é algo estagnado. É caminhando, é construindo, é em construção. E o plano de Deus que criou o homem, ele não criou o homem pronto. Ele deu ao homem as ferramentas para que ele caminhe. A sociedade não é algo pronto. A sociedade caminha dia a dia, constantemente. A nossa fé, ela se renova constantemente. E é nesse sentido que nós temos que contribuir e ajudar, ser membro, protagonista disso, né, estar junto. Porque o comunicador não é algo fora do contexto da sociedade. Ele erra também. Nós sentimos dores, nós nos compadecemos com as injustiças lá fora. E nós temos a obrigação de não denunciar por interesse próprio, mas denunciar para construir aquilo que a gente, na nossa visão como jornalista, entendemos que está errado. Muito bem. Nós vamos concluindo esse segundo bloco, recordando que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, desta semana em que celebramos o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O tema do nosso Razões da Fé de hoje, partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações, que é o tema da mensagem do Papa para o Dia das Comunicações Sociais desse ano. E nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio, aqui em Farroupilha, temos o José Teodoro, que é o coordenador de jornalismo aqui da Rádio Miriam, e também o Thales Armiliato, que é o coordenador de jornalismo da Rádio Caxias, de Caxias do Sul. Nós falávamos nos 2 blocos anteriores, falamos sobre humanização, responsabilidade social, falamos sobre realidades difíceis, esperança e as pepitas, recolher as pepitas do bem. Começo de novo com o Zé, agora nesse bloco. Qual é, Zé, esta responsabilidade social que nós, comunicadores, temos enquanto profissão, né, de, é claro, informar as coisas com a verdade, mas ao mesmo tempo nós não sermos aqueles que destilam ódio e sangue no nosso meio de comunicar? Eu sempre penso que no plano de Deus, nós como filhos de Deus e cristãos ou espiritualistas, ou dentro da espiritualidade, independente da religião, não existe duas vozes. Não existe duas vozes, existe uma voz só. Eu digo a voz da igreja, né? A voz de Deus, existe uma voz só. O que é essa voz? É a voz da paz, a voz do amor, da solidariedade, da fé, da esperança, da caridade, todos isso que a gente pode ir colocando, esses adjetivos na ação pastoral de cada um. É uma voz só. A igreja fala de um jeito e outro fala de... Não, é uma voz só. E dentro dessa voz, única voz, não há... Tudo que eu fizer de diferente disso, e respondendo agora, entrando na tua pergunta, tudo que eu fizer de diferente disso, eu não estou contribuindo e não estou sendo humano. Por quê? Quando eu pego um fato, eu jornalista, porque o jornalista tem que entender o seguinte: eu estou dentro desse universo. Com a minha responsabilidade
de ser humano que eu sou e com a minha responsabilidade de construir pontes. De que forma? Quando eu pego uma notícia e eu vibro, e eu não quero aqui ser como é que diz assim, o baluarte da moral, mas eu já vi pessoas vibrando com a tragédia, porque tem uma manchete extraordinária. Negativista. Pá, que manchete que eu tenho aqui, sabe? Com aquela tragédia que aconteceu. Não pode, isso não está dentro do contexto de construção de mundo. Não está dentro, está totalmente, absolutamente fora, porque eu posso dar a manchete da tragédia sem problema nenhum. Ela aconteceu. Eu tenho a obrigação, inclusive, de dizer para o meu público, meu ouvinte, ou para o meu leitor, ou para o meu telespectador, ou hoje para o meu, como é que se chama? Meu seguidor. Eu tenho, inclusive, a obrigação de dizer que aquele acidente morreram 10 pessoas. Que o ônibus tombou, morreram 10 pessoas. Eu tenho a obrigação de dizer isso. Mas, quando eu estou dando essa informação de que morreram 10 pessoas, quando eu estou dando essa informação, eu não posso, não devo passar essa informação num tom de satisfação e de que essa é a matéria do dia porque morreram 10 pessoas e eu, no tom de que, ao passar essa informação, eu vou ter meus likes, né? Aos meus leitores felizes e eu ser feliz porque eu passei a notícia. Não, eu vou passar as 10 pessoas que morreram, passar a informação, mas deixando ou passando uma mensagem de que a imprudência, as más condições da estrada, um veículo em más condições, um problema de saúde do motorista, alguma coisa levou ao acidente, porque um acidente não acontece por acaso, já diz acidente, e deixar a mensagem de que precisamos nos prevenir, nos cuidar disso, e de que existem 10 famílias agora doloridas, com dores, com sentimento. Existe uma sociedade, uma comunidade que perdeu o seu membro da comunidade. E em momentos até perdendo, e é uma acolhida, uma cobrança que a gente pode nos fazer, que em momentos não é respeitado nem sequer o luto, né? E os familiares. Os familiares. O que é mais importante nisso? É eu sair dar o nome dos familiares antes dos órgãos oficiais? Na Rádio Caxias, por exemplo, e nas emissoras com credibilidade, eu sei que na Miriam também, nós não divulgamos nomes, principalmente em ocorrências policiais, assassinatos. Por quê? Porque por muitas vezes, e ocorrências de trânsito, ocorrências de trânsito, por muitas vezes a família é comunicada por nós. E qual será? Pode ser que ela nem esteja aí. Sim. Pode ser que isso não... Mas eticamente falando, acho que é uma palavra ética. muito certa nessa nossa conversa. O que significa isso? Para mim pode ser nada. E para o outro pode ser que esteja sendo anunciada a morte, né? Nesse sentido, pelo veículo. Já pensou uma pessoa está ouvindo a rádio Miriam, né? Está ouvindo a Rádio Miriam em Caxias ou aqui na região, ou a Caxias, ou qualquer outro veículo, e dizer, um acidente que aconteceu na 122, matou 2 pessoas, acabou fulano com o carro, morreu fulano, ciclano. Uma família inteira? O cara saber por isso, a família saber por isso, o pai, o filho, a mãe, saber pelo veículo. Será que eu não posso comunicar diferente? A humanização é dentro da notícia. Quem que vai dar o nome? O órgão oficial, no momento certo. Até porque tu pode estar entrando num fato que, além de ser antiético, também não sei se vai ser o certo.
Porque que nome que você está dando, que idade você está dando, isso é muito... Por isso que muitas vezes dizem, o jornalista ou coisa parecida, né, eles se acham quem são que são os maiores ou melhores. Não, a gente não se acha ninguém, primeira coisa. Só que a gente lida, como lida um médico, com vidas. Sabe por quê? A diferença é que um médico, ele está operando a vida. Ele está fazendo com que o cuidado da pessoa seja a vida. Nós, com uma notícia, podemos destruir a vida de uma pessoa em vida. Nós podemos, é a questão da denúncia, né? Eu não concordo, o chamado jornalismo investigativo, ele é um segmento do jornalismo necessário, importante, fundamental. Jornalismo investigativo, não jornalismo policial. Porque o jornalista não é policial. O jornalista não tem o poder de polícia. Não. Ele tem o poder de investigar. Mesmo investigativo, ele não vai ter esse poder de polícia. Alguém pode dizer, não, o jornalista denunciou, descobriu. Não. Não. Ele foi atrás de algo que já existia. Entendeu? Quando o jornalista faz um jornalismo investigativo, que é importantíssimo, e parabéns para quem faz, e vai lá no cerne da questão e descobre a corrupção, pegar um exemplo de corrupção, desvio de dinheiro, e descobre que tal pessoa desviou o dinheiro da saúde, ele não está exercendo o poder de polícia. Não. Quem vai dar sequência a isso? Quem vai confirmar legalmente, são as fontes. Legalmente, institucionalmente, essa informação, porque ele está passando, ainda que investigativo, está passando uma informação de que há um desvio de dinheiro. Ele está informando a instituição responsável, que é a polícia, que é o direito constituído de que há um desvio de dinheiro. Agora vem as provas. Ele pode conseguir as provas através de um depoimento, através de uma foto, através de um vídeo, vai conseguir as provas. Mas até aí, quem vai fazer, o que vai ser feito a partir de agora? A instituição, quer dizer, o institucional vai fazer o que tem que fazer. E ele se retira, porque ele não tem o poder de polícia. Entende? Então, mas só que o triste é que muitos comunicadores, às vezes, se acham policial. Se acham no poder de polícia. Né? E o todo paga. Todo paga. E às vezes o triste é usar isso, essa força, porque a imprensa é o quarto poder, indiscutivelmente, e às vezes é o primeiro. É verdade. Né? Essa força que se tem de poder de tentar agora mudar certas situações ou passar uma imagem de que eu tenho o poder, sociedade, eu tenho o poder e se cuidem comigo. Por que não transformar esse poder na parte que nós falamos até agora? Pegar as pepitas e passar elas em frente. Juntando tudo isso, nós percebemos que a comunicação da igreja, ela se faz na sociedade e a comunicação da sociedade está refletida também no trabalho da igreja. E aqui trago aquilo que inspirou o Papa Francisco a escrever essa mensagem com o tema Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações, que é a primeira carta de Pedro, quando o Pedro vai escrever que é necessário dar razões à nossa esperança. Nós estamos no programa Razões da Fé. Poderemos estar no programa Razões da Esperança, né? E aqui eu pergunto para nós concluirmos para vocês dois. Nós temos esperança numa comunicação mais humana para construir um mundo mais humano e solidário? Eu creio que sim. Porque, primeiramente, eu sou um comunicador que acredita. Eu sou alguém que faz o diferente, não fica no básico. Eu sou o espelho do que o Zé já me passou, porque ele foi meu coordenador e me ensinou. Eu estou sendo a esperança e o espelho de outros jornalistas, que talvez na sua integralidade não vão ter o 100% dessa mesma humanização que estamos falando. Mas para mim, não existe comunicação sem humanização. Não existe.
Porque se tirarmos todo esse processo, ficaremos órfãos de esperança, de resultados positivos e, consequentemente, de uma sociedade melhor e de um mundo melhor. Não sei se fui claro, Zé. Não, perfeitamente. Perfeitamente. E eu digo mais ainda. Eu não perdi a esperança. E nunca perderei a esperança. Porque quando eu volto para o passado e vejo que há 67, 68 anos atrás, um padre decidiu criar uma rádio chamada Rádio Miriam, a rádio da Diocese do Santuário, e vejo quanta coisa que essa rádio fez nessa caminhada, com as famílias, com os agricultores, quanta mensagem de paz, de solidariedade. Com a mensagem de Nossa Senhora. Exatamente, quanto Nossa Senhora de Caravaggio chegou nos lares nessa caminhada. A Rádio São Francisco, lá com os agricultores, o Correio Rio-Grandense, levando a mensagem de como plantar, de como, fazer uma agricultura, de como se organizar em comunidade. Então, assim, eu tô pegando esses dois exemplos que são nossos, Rádio Vaticano, Palavra do Papa. Então, quando eu vejo isso, começo a fazer essa reflexão e vejo o quanto a Rádio Caxias, 80, vai para quantos? 80 anos. Lá no comecinho, quando surgiu a Rádio Caxias, passando uma mensagem, alto-falantes, quantas transmitindo missas lá no começo, entrevistando Dom Benedito Zorzi, Dom José Barea e tantos outros que passavam a mensagem. Isso para mim é esperança, é não perder a esperança. Porque se você pegar em tudo isso que veio de lá para cá, quanta coisa boa se construiu a partir da comunicação dessas emissoras com a mensagem do Evangelho. Quanta coisa foi passada, quanto foi ajudado, quanto essas emissoras contribuíram para que Caxias tivessem as entidades trabalhando, criar entidades, se organizar lá no bairro, lá na capela. Tem muito disso. Essa organização toda que ela existe, tem muito da palavra de um padre, de um religioso, nós dizendo, de uma pessoa que tem espiritualidade independente do credo. Eu sempre gosto de trabalhar isso. A espiritualidade. Quantos desses mensageiros, jornalistas, ou radialistas, ou não nenhuma dessas profissões, mas através dos programas religiosos nas emissoras, disseram sim para a verdade, para a justiça. E a partir dali, esse sim aconteceu. Essa caminhada aconteceu, essa construção aconteceu, esse bem aconteceu lá fora, do outro lado. Então eu não perco a esperança diante desses fatos todos, que são, para mim, materializados nos gestos, né, e no exercício da comunicação do bem. Muito bem, e assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Obrigado, Thales, obrigado, Zé, pela presença, e que bom que a igreja permanece sendo esta voz também que busca comunicar, né, a verdade, a justiça e a paz. Até a próxima semana. Fique bem.